A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Tecnicamente, esta é a última disciplina do nosso curso e ela é de suma importância. Alguns alunos até perguntaram por que a gente não deu demonologia e por que angelologia. Porque a demonologia ela vai concentrar mais estudando sobre os demônios e nós precisamos ter uma concentração nos nossos estudos sobre os anjos. Os anjos, o ministério dos anjos na vida dos servos de Deus, os anjos como conservos, porque tem muitas das vezes a gente vê cenas de pessoas que quando alguém diz que viu um anjo, que está tendo uma visão de um anjo, a igreja, os irmãos começam a adorar como se fosse uma figura divina. E precisamos entender nesse estudo que os anjos são criaturas celestiais e mais alta do que os homens, porque eles estão na atmosfera celeste, mas eles são também servos de Deus. Então nós precisamos estudar aqui sobre os anjos, o ministério dos anjos, a importância dos anjos no reino de Deus, no reino celeste, no reino dos homens, a influência desses anjos no reino, como eles têm atuado. Então nós precisamos mergulhar nessa disciplina e é importante que você foque nos estudos. E vamos para a nossa aula. Quero iniciar o nosso vídeo, a nossa aula, apresentando aqui as 7 razões pelas quais devemos estudar angelologia. A primeira razão é que os anjos são mencionados em toda a Bíblia cerca de 294 vezes. A palavra anjo aparece em 34 livros, sendo 108 vezes no Antigo Testamento e 186 vezes no Novo Testamento. Quando estudamos a natureza dos anjos, podemos entender um pouco mais sobre a própria natureza de Deus. Deus estabeleceu tarefas para os anjos relacionadas com a raça humana. Os anjos se relacionaram muito nitidamente com o ministério terreno de Jesus. Os anjos ministram a favor dos salvos em Cristo, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E ainda hoje, os anjos exercem funções diretamente ligadas ao povo de Deus. A origem da palavra anjo, ela está em 2 termos. Primeiramente, ela vem do grego angelos, é o grego, e do hebraico também. A palavra hebraica para definir anjo é malak. Por isso, o termo angelologia vem de 2 palavras, a grega angelos, ou angelos, que significa anjos, e logia, que significa estudos. Portanto, o termo angelologia significa estudo ou doutrina dos anjos. Uma nota linguística é que o termo anjo do hebraico é malak e do grego é angelos. Os 2 termos dão significado de mensageiro. Em ambas as línguas, esta palavra pode ser usada tanto para se referir aos mensageiros celestiais como aos homens. Para fazer uma distinção entre um e outro, o tradutor da Bíblia do hebraico para o latim, São Jerônimo, utilizou o termo núntio para nomear os mensageiros meramente humanos, ou seja, núntio de anunciador. Desta forma, na Vulgata Latina, o vocábulo angelos é usado unicamente e exclusivamente para designar os seres celestiais. Como então esses anjos foram criados? Segundo lemos em Salmos de número 33, versículo 6, os anjos foram criados pela palavra de Deus. Está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os exércitos, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmos 148, do versículo 2 e versículo 5. Então nós entendemos pela palavra de Deus que os anjos foram criados pelo sopro da boca do Todo-Poderoso. Deus falou e eles vieram a existir. Mas quando os anjos foram criados? A Bíblia não nos declara com clareza a respeito do tempo em que os anjos foram criados, mas deduzimos que eles, juntamente com todos os seres espirituais, foram criados antes das coisas materiais, porque o invisível precede o visível. O espiritual precede o material, como diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No livro de Jó, 38, versículo 7, diz: Quando as estrelas da alva juntas e alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam.
De acordo com Jó 38, do versículo 4 ao versículo 7, concluímos que os anjos foram criados antes de Deus criar a terra, porque no texto está escrito que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, se alegravam ao verem Deus lançar os fundamentos da terra. É de se acreditar que os anjos presenciaram o ato em que Deus criou todas as galáxias e planetas. O homem só conhece a Via Láctea, mas com certeza os anjos conhecem todas as galáxias existentes, porque se eles presenciaram o ato em que Deus criou e lançou os fundamentos da terra, com certeza isso ocorre também com toda a criação material, ou seja, todos os mundos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. A habitação dos anjos. Ao estudarmos as várias classes angelicais, entendemos que estas são distintas por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das regiões celestiais. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais e povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus, segundo consta em Lucas capítulo 2, versículo 13 e Mateus 26, versículo 53. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Os anjos, como seres espirituais, o autor da epístola aos Hebreus os chama de espíritos ministradores, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles são espíritos criados sem corpos materiais, neste espaço diferente de nós, que somos espíritos com corpos físicos. Portanto, as limitações físicas próprias dos humanos, os anjos não têm. Eles são superiores à matéria e não estão sujeitos à lei da gravidade, por isso, podem locomover-se de um lugar para outro e com extrema rapidez. Várias aparições angelicais indicam essa característica. Isso está em Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o versículo 10 e Gênesis 28, do versículo 10 ao 22. Veja o que Billy Graham diz em seu livro Anjo. Os anjos têm a capacidade de mudar a aparência e de se transportarem num relâmpago da suprema corte do céu para a terra e retornar numa fração de segundo. Eles não possuem corpos físicos para que possam assumir formas físicas. Já Martinho Lutero diz: o anjo é uma criatura espiritual sem corpo físico, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja. Os anjos são reais. A Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico, como está escrito em Jó 38, de 6 até o 7. Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Hebreus capítulo 2, versículo 2. No nascimento de Jesus também eles estavam lá. Lucas capítulo 2, versículo 13. Foram servir ao Senhor Jesus no deserto da tentação. Mateus capítulo 4, versículo 11. Estavam na ressurreição de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 2. Lucas 24, versículo 4 e 5. Na ascensão de Cristo também eles estavam lá. Atos capítulo 1, versículo 10. Eles são seres espirituais e morais, porque acima de tudo são pessoas. A realidade dos anjos se comprova mediante os atributos de personalidade que eles demonstram falando, pensando, sentindo e decidindo. Muitas das suas manifestações são feitas através de formas materiais inexistentes. Já os demônios, que são anjos caídos, tomam este recurso para incorporarem-se em corpos de pessoas vivas ou de animais, e por essas possessões materiais se manifestam. Os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem, mas tomam formas de pessoas humanas visíveis para se manifestarem aos homens. Existem anjos bons e anjos maus? Na criação original dos anjos não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e santidade. O que define entre bons e maus é o fato de terem sido criados como seres morais com livre-arbítrio. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos, como diz em Isaías capítulo 14, do 12 a 16, e Ezequiel capítulo 28, de 12 a 19. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade. 2 Pedro 2,4 e Judas, versículo 6, Jó, capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Os anjos que não pecaram e não seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confirmou em sua posição celestial, e para sempre estarão na sua presença, contemplando e executando a vontade do Criador. 1 Timóteo 5, 21 e Mateus 18, versículo 10. E aí você pode perguntar, quantos anjos existem nos céus?
A verdade é que é um número incontável. Ninguém sabe quantos anjos na verdade existem, quantos são esses seres espirituais. A quantidade de anjos é única e incontável, porque desde que foram criados não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriam porque foram criados pelo poder de Deus, de uma única vez. Mas a Bíblia expressamente declara milhares de milhares. Multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Daniel 7:10. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Hebreus 12, versículo 22. E Lucas 2, versículo 13. É impossível determinar o número de anjos porque é incontável. E é o mesmo número em todos os tempos desde que foram criados. Salmo 148, do versículo 2 até o versículo 5. E por hoje nós ficamos por aqui e na próxima aula seguimos com o nosso estudo. Deus abençoe.